né, não sei se em outros ministérios acontece isso, né, mas o Senhor, ele vai, a gente vem para um culto, a gente prepara uma palavra, né, a gente até fala, é isso que, vim com a certeza, é isso que o Senhor vai falar no nosso coração, né. Então eu tinha preparado uma palavra, aí chega, aí o Espírito Santo começa a trabalhar, né, como o presbítero falou, né, o Senhor já começa falando, né, na oração inicial, através dos louvores, no salmo, né, então aí Deus vai direcionando para aquilo que Ele quer para as nossas vidas naquela noite, né. Então, o que Deus colocou no meu coração, peço aos irmãos que abram suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 5. Quem está sentado pode ficar sentado, depois eu vou repetir um versículo e nesse eu peço para ficar em pé, tá? Por enquanto pode ficar sentado. Evangelho de João, capítulo 5, diz: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a tua cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te sucedas alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Amém. Amém. Vou pedir aqui agora que a igreja se coloque em pé. Aqui no versículo 6, vou ler o 6. Vamos ler só o 6 aqui, depois eu complemento aqui. Todos juntos, versículo 6. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são? Mais uma vez, queres ficar são? Queres ficar são? A última vez? Queres ficar são? Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse trecho, né, que nós lemos aqui da palavra, Jesus tem esse encontro aqui com o paralítico de Betesda, que, como nós acabamos de ler, se encontrava naquele estado há 38 anos, né, e aguardando algo acontecer, né, e só que toda vez que ele já chegava naquele tanque, né, tinham aqueles que eles aguardavam o anjo agitar as águas, e depois que acabasse a agitação lá das águas, quem descesse primeiro naquela água seria curado. E esse homem, há 38 anos, né, a gente não sabe se há 38 anos ele ia para lá, mas talvez quando ele fosse pequeno, nós não sabemos a idade dele, se ele começou a ficar, em que tempo ele começou a ficar paralítico. Mas em algum tempo ele já estava indo para lá e ninguém estava olhando para ele, né? E mesmo ninguém olhando para ele, né, para poder colocá-lo lá, mesmo assim ele tinha uma expectativa, tinha uma esperança. Ele chegava até a beira lá do tanque, né,
Só que na hora H, depois que o anjo agitava as águas, ele ficava olhando, né? E talvez lá no fundo dele ele queria cura. Talvez não, com certeza ele queria a cura. Mas o talvez aqui, nessa expectativa que algo fosse acontecer na vida dele e que ele fosse lançado aquelas águas para ser curado. Mas ele fala assim, mas não tem homem algum que me coloque naquelas águas, né? Então, aquela expectativa dele, toda aquela esperança, era chegar até a boca do tanque e parava lá. E aí, isso aqui era anualmente, né? Então passava um outro ano, até vamos lá tentar outra vez. Chegava lá, mas na alma dele existia essa esperança que não morria, né? Mesmo os olhos dele aguardando, tem homens, mas sabendo que não tinha homem para colocá-lo, mesmo ele sabendo que ia chegar lá e não ia acontecer nada, todo ano ele estava lá, todo aguardando, chegava à beira do tanque lá de Betesda para ser curado. Então, aí a palavra nessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos é justamente sobre essa esperança que não é malograda, a nossa esperança em Jesus Cristo. O homem, ele pode pegar, né, a gente fica aguardando aqui, a irmã Maria, né, pegou e falou, a filha foi no médico, né, foi no médico 2 vezes, irmã, é isso? Foi 2 vezes no médico, faz exame, remédio, nada, mas o Senhor a curou para a glória de Deus Pai. Amém. Então, na nossa expectativa, nós fazemos as nossas coisas, né, nós precisamos, temos que ir ao médico, né, quais são os nossos recursos que nós temos? Tem que ir ao médico, tem que pagar imposto lá, né, que o irmão lá prendeu o carro dele. Temos todos os nossos afazeres aqui na terra. Mas a nossa esperança está em Jesus Cristo. Muitos dizem, a esperança é a última que morre. A esperança não é a última que morre, porque a esperança é Jesus Cristo. E Jesus Cristo já morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. Amém. Então Jesus Cristo está vivo, Ele está pronto, como nós acabamos de orar, Ele está com a mão estendida para nos abençoar. E aqui chega Jesus vendo esse deitado, sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? Aí existe uma segunda parte. Jesus falou para esse homem, queres ficar são? E ele pegou e mostrou algumas causas, né, algumas situações para Jesus. O enfermo respondeu, Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro homem antes de mim. Jesus perguntou para ele, queres ficar são? E ele falou, mas Jesus, que isso, que não sei o que, né? E às vezes, na nossa situação, nós que estamos aprendendo a buscar Jesus, né? Como Paulo diz, não julgo que eu já tenha alcançado, mas nós estamos nos esquecendo das coisas que para trás ficam, e estamos caminhando rumo ao alvo da soberana vocação, rumo ao alvo do soberano chamado para as nossas vidas, que é a vida eterna. Qual que é o maior chamado para a nossa vida? Que nós venhamos ter vida e vida em abundância, para que nós venhamos ter a vida eterna com Jesus Cristo. E aí, o Paulo fala assim, não julgo que tenha alcançado, e assim nós estamos buscando, estar aprendendo de Jesus Cristo. E aqui o Jesus fala assim, queres ficar são? E ele fica falando disso, daquilo. E na nossa vida, o Senhor Jesus já está perto das nossas vidas. Ele falou que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E aí quando nós temos uma necessidade, né, quais são as necessidades básicas que o ser humano tem? Necessidade de emprego, necessidade de alimento, necessidade de saúde, necessidade, né, aquele que é solteiro, de casar, de formar uma família, aí forma uma família, de estar bem consistido, aí quando vem lá os filhos que vão ter netos, vamos preparar alguma coisa para os netos. Todas essas são as nossas necessidades e Jesus sabe. E quando temos uma necessidade específica, vou dar um exemplo, né, a questão saúde, que é o que está relatando aqui a Bíblia. Você quer ficar são? Mas Jesus, porque eu já fiz esse exame, porque eu fiz aquilo, isso que aconteceu aqui, Jesus está perguntando, queres ficar são? Então quando o Senhor tem essa palavra para a nossa vida, uma palavra de bênção, de vida eterna, a gente não pode pegar e falar assim, mas Senhor, isso aí é normal do ser humano, né? Então é algo que a gente precisa trabalhar e buscar do Senhor. Mas a gente, desde já, a gente já fica preparado com essa palavra. Quando algo